Este é o episódio mais difícil de fazer. E provavelmente o mais difícil de ouvir. Não porque seja sobre algo traumático, pode ser, mas não necessariamente. É difícil porque é sobre território que não tem linguagem fácil. O corpo não fala em conceitos. Fala em sensações, em tensões, em respostas automáticas que acontecem antes de qualquer pensamento. Existe uma frase que aparece muito na investigação sobre trauma e psicossomática: o corpo guarda o histórico. Não como memória narrativa. Como memória somática. Como padrões de tensão, de resposta, de contracção e expansão que foram formados em experiências que podem ter acontecido antes de teres linguagem para as descrever. Prazer, a dor, ao toque, a necessidade, não é o corpo que nasceste a ter. É o corpo que aprendeste a ter. A herança do corpo é a mais invisível de todas, porque opera num nível onde as palavras raramente chegam. Mas é real. E é examinável. Forma automática que já te intrigou? Uma tensão que aparece sempre no mesmo contexto, uma resposta física a situações específicas, um padrão somático que reconheces mas nunca examinaste de onde vem. Nas famílias ensinam-se regras emocionais. Não escritas, não discutidas, mas absolutamente claras para quem cresce dentro delas. O que se pode sentir e mostrar. O que se sente mas não se mostra. O que se aprende a não sentir de todo. Algumas dessas regras são explícitas: os homens não choram, não sejas tão sensível, não exageres. Outras são implícitas: aprendencial. Observar como as emoções eram recebidas ou rejeitadas pelas pessoas mais importantes da tua vida. Se mostraste dor e não foste reconhecido, aprendeste que a dor não merece reconhecimento. Se mostraste alegria e foi minimizada, aprendeste que a alegria precisa de ser contida. Se mostraste raiva e foi punida, aprendeste que a raiva é perigosa e precisa de ser escondida. Se mostraste necessidade e não foi atendida, aprendeste que as necessidades são um fardo. Estas aprendizagens não ficam apenas na mente. Ficam no corpo. A raiva não expressa cria tensão crônica, frequentemente nos ombros, no maxilar, no peito. A tristeza não processada manifesta-se em formas que a medicina convencional trata como sintomas físicos sem perceber a origem. O prazer bloqueado por vergonha cria um corpo que não consegue descansar mesmo quando não há ameaça. O teu corpo não mente. Registrou tudo. Ainda está à espera que alguém pergunte. Esta parte do episódio é sobre algo que raramente se examina: o que a tua família te ensinou sobre merecer prazer. Não prazer sexual. Especificamente, prazer em geral. Descanso, alegria, leveza, abundância, beleza, conforto. Famílias com escassez, material ou emocional, frequentemente transmitem uma relação de culpa com o prazer. Desfrutar quando outros sofrem parece irresponsável. Descansar quando há trabalho por fazer parece preguiça. Gastar em algo belo parece desperdício. Famílias com ansiedade crônica transmitem um corpo que não consegue baixar a guarda. Que está sempre pronto para a próxima ameaça. Que não consegue estar num momento de prazer sem uma parte ativa a vigiar o que pode correr mal. E famílias onde o prazer foi associado à vergonha, por razões religiosas, culturais, ou por experiências específicas, transmitem um corpo que contrai quando deveria expandir. Que aprende a desconfiar das próprias sensações positivas. O teu nível de conforto com o prazer, o descanso, a alegria, foi em grande parte decidido antes de teres escolha sobre isso. Precisa de permissão? Ainda te custa permitir? Um descanso que pareces nunca conseguir tomar. Sem culpa,
uma alegria que imediatamente controlas, uma necessidade que ainda não sabes pedir diretamente. Famílias ensinam também como responder à dor física e emocional. Famílias onde a dor era ignorada ou minimizada ensinam um corpo a não registrar o limite, a trabalhar além do cansaço porque parar não é opção, a continuar em situações que deveriam ter terminado porque aguenta-se. Essa pessoa chega à meia-idade com um corpo que não reconhece os seus próprios sinais de alarme porque foi treinado a ignorá-los. Famílias onde a dor era dramatizada ou usada instrumentalmente ensinam um corpo a amplificar, onde o sofrimento é a linguagem que garante atenção. Isso não é manipulação consciente, é uma estratégia de sobrevivência que se instalou cedo e que ficou. Famílias onde a dor era processada com cuidado, reconhecida, atendida, mas não amplificada, ensinam um corpo a confiar nos próprios sinais. Que dor é informação, não identidade. Que limite é dado a respeitar, não a ignorar nem a exibir. O que aprendeste sobre a tua dor determina como respondes à dor de outros. E vice-versa. O corpo que exige demasiado de si mesmo aprendeu que não tem direito a precisar. O corpo que adoece frequentemente pode estar a dizer o que a voz não conseguiu dizer. Não existe solução rápida para a herança somática. O que existe é um convite a começar a escutar, com curiosidade, sem julgamento. Prática 1. Nomear o que o corpo está a fazer agora. Não o que estás a pensar. O que o corpo está a fazer. Atenção em algum sítio? Onde? Há peso? Há leveza? Não para resolver, para notar. Esta prática cria aos poucos uma conexão com o corpo que vai além do funcional, começa a tratá-lo como fonte de informação, não apenas como veículo. Prática 2. Rastrear o gatilho somático. Da próxima vez que notares uma resposta física forte, tensão, aperto no peito, energia que some, contracção súbita, pausa e pergunta, quando? Foi a primeira vez que me lembro de sentir isto? Não para encontrar uma resposta definitiva. Para começar a criar o mapa. Prática 3. Dar permissão gradual. Identificar uma coisa, que o corpo precisa e que ainda não estás a dar. Descanso, movimento, prazer, limite, expressão emocional. Apenas uma. E começar ali, com intenção e sem exigência de perfeição. O corpo aprende devagar que agora é seguro. A atenção começa por parar de tratar o corpo como obstáculo e começar a tratá-lo como interlocutor. Durante esta temporada examinamos 5 heranças. O dinheiro. A mãe. O fracasso. Os relacionamentos. O corpo. São heranças diferentes, com linguagens diferentes, com raízes diferentes, com consequências diferentes. Mas têm algo em comum. Chegaram todas antes de poderes escolher recebê-las. E todas operam agora, hoje, em decisões que parecem tuas mas que têm história por baixo. O corpo é o último episódio porque é o mais profundo. É onde tudo o resto se deposita. O que herdaste sobre dinheiro está no corpo como ansiedade ou leveza. O que herdaste da mãe está no corpo como segurança ou hipervigilância. O que herdaste sobre fracasso está no corpo como contracção ou abertura. O que herdaste sobre amor está no corpo como o que permite ou recusa. O corpo não mente. E não esquece. Mas quando começa a ser ouvido, genuinamente ouvido, também começa a soltar o que já não precisa de guardar. Herança não é destino. É um ponto de partida que finalmente consegues ver. E ver muda o que é possível escolher. Isso é herança invisível. O que o teu corpo aprendeu sobre dor, prazer, limite e necessidade, antes de teres palavras para qualquer destas coisas.
Esta foi a temporada 2 de Herança Invisível. 5 heranças. Uma única. Pergunta por baixo de tudo: o que recebeste antes de poder escolher, e o que queres fazer com isso agora que podes ver? Em breve, fechamos esta temporada juntos. Herança Invisível. Temporada 2.